Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. O tema escolhido para hoje é bebedouro para frangos ou galinhas também. Já aqui falámos nos comedouros, vamos hoje falar nos bebedouros. Os princípios básicos são muito idênticos, mas depois, ao entrarmos numa parte mais técnica, de mais pormenor, vamos ver que há aqui algumas diferenças, ok? Mas o princípio é o mesmo. Existem dois grupos. O grupo A, que são os económicos, e o grupo B, que são os mais técnicos. O que é que podemos falar do primeiro? O mesmo de sempre. São económicos porque foram feitos para ter a sua função mínima, ao mínimo preço, menor custo, isso é que é importante. São funcionais, vamos dar de beber aos animais, vão continuar na sua vidinha, e os técnicos vão fazer isso e vão fazer muito mais, vão nos alavancar, vão nos reduzir problemas, vão nos aumentar consumos, e é isso que nós queremos aqui, é melhorar produções economicamente, e é para isso que nós estamos cá. Os bebedouros é uma situação extremamente importante, mas agora estava aqui a pensar o que é que não é que eu digo que é importante, não é? Porque a quantidade de água nos animais é um absurdo, é muita mesmo, um absurdo no bom sentido. Por exemplo, se falarmos em ovos, que é onde tenho mais dados, estamos a falar de 60%, 70% é constituído por água, e tudo o resto vai atrás nesta média de números. Por isso, a água tem aqui um fator ainda mais importante, mesmo vocês dizendo que eu sou um chato e que é tudo importante. Okay? Por isso, vamos lá ver aqui as primeiras considerações sobre os bebedouros e ver a importância deles. Okay? Entrando aqui nos bebedouros mais técnicos, voltamos ao mesmo, temos um grupo de bebedouros infantis e bebedouros adultos, digamos assim. Depois aqui reforço, mais uma vez, nomenclatura pode ser várias, diferentes de região para região. Há aqui muita coisa que pode mudar, mas a ideia é sempre de uma primeira fase e de uma fase de acabamento, uma fase de adulta. O nome não é muito importante, vamos ver o que realmente interessa. Bebedouros infantis, principais vantagens. A primeira será sempre o consumo, sempre estimular o consumo, é a nossa prioridade, é aumentar ao máximo, começar muito mais cedo. O que é que eles são diferentes? Basicamente é as estruturas que permitem aumentarmos este consumo, evitarmos desperdícios. Aqui os desperdícios no comedouro é muito importante, porque depois também temos a questão da cama, estamos a levar umidades para a cama, e isso também não é bom, vai nos obrigar a mais rotações, mas o tema da cama vamos deixar para outro dia. Aqui hoje vamos só nos direcionar nos consumos, mas e também para evitar a entrada dos animais. O princípio é sempre este, até quando é que vamos utilizar isto, até que deixe de ser benéfico para os animais. Aqui é que é o grande ponto que nós podemos nos diferenciar da nossa concorrência, se fizermos de uma parte mais técnica, do nosso vizinho, do que nós quisermos, porque é não tentar encontrar números mágicos, é perceber que essas tabelas existem. Por exemplo, esta ração dá até aos 20 dias, este comedouro dá até aos 30 dias, este bebedouro dá até aos 23 dias, e perceber que isso é sempre uma referência, um número redondo, não é um número exato, porque a minha produção pode ser diferenciada da tua e a exigência ser diferente, e ter que aumentar os dias que tenho nesse bebedouro para estimular o consumo, ok?
É importante percebermos porque é que vamos trocar esses bebedouros, porque já se tornam muito pequenos para esses animais, o acesso a eles já é mais difícil e temos que entrar então num bebedouro mais adulto em que vamos adequar tamanhos, já vamos ver todas essas questões. Ao evitarmos aqui então a entrada dos animais nos bebedouros, vamos permitir que eles não se molhem. Um dos grandes problemas de trabalhar com bebedouros muito grandes e bebedouros de adultos numa fase em que os animais são mais pequenos é mesmo essa. Os animais ao se molharem a sua temperatura vai ser reduzida. Isto em casos mais leves, porque depois a partir daí o caso pode ficar muito pior. Não é só a questão da temperatura, mas leva a aparecimento de doenças e que podem causar até a morte. Mas ele ao ficar molhado vai diminuir a temperatura. É um animal que precisa de uma temperatura relativamente alta, comparado com a nossa, mas mesmo na fase do animal é quando ele precisa de temperaturas mais altas. E nós não garantindo essa temperatura, seja porque não a fornecermos ou se estamos a fornecer, mas há outro mecanismo que está a baixar a temperatura corporal dele, que é, por exemplo, entrou dentro da água, ficou molhado e aí a temperatura interior dele já vai descer, já estamos a pôr em causa, principalmente nesta segunda semana de vida, do desenvolvimento de todos aqueles órgãos interiores que se não tiverem o seu desenvolvimento perfeito, lá na frente não vão responder como nós queremos. Ou seja, vamos atrasar o seu desenvolvimento e isso não é nada bom. Alguns exemplos daqui de bebedouros de primeira idade. Mais uma vez vou referir, isto é um entre vários, existem muitas soluções no mercado, muitas marcas, isto é só mais um, não quer dizer que este seja o melhor do mundo, o pior, este é um dos que trabalhamos, mas há mais soluções, há muita coisa, depende de região para região. Basicamente este bebedouro é o que eu falei, aqui na parte verde ele é extremamente reduzido e vai nos permitir que os animais, além de não conseguirem entrar, como bem uma parede para a outra é muito curto, além de não conseguirem entrar, também temos a questão que é bem mais baixo, a altura do bebedouro é baixa e vai permitir que o animal beba com mais facilidade e aí conseguimos estimular também o seu consumo de água. Existem outras soluções também que permitem que o animal também, aqui já numa fase um bocadinho maior, mas também conseguimos fazer algum tipo destes depósitos, em vez de metermos, por exemplo, estes tijolos que se adaptem à primeira fase, já começa a aparecer alguns para a primeira fase. E também pode ser uma posição interessante. Mesmo assim, se olharmos aqui para a imagem, já conseguimos ver que na zona dos bebedouros aqui a cama já está um bocado umedecida. Teríamos que ver algumas vedações deste bebedouro se estão corretas ou não. É aqui que vamos, é nestes pequenos pormenores que temos que estar atentos, ok? A nível de adultos, temos mais oferta e em tamanhos e feitios, uns melhores, outros piores, outros disponíveis, outros não. O objetivo é sempre o mesmo, é tentarmos adequar os melhores à nossa exploração e aí é que está a grande sacada, digamos assim, e aí é que é difícil, não é? Que termos de conciliar a disponibilidade de bebedouros, de modelo, digamos assim, com a nossa realidade e às vezes juntar isto aqui é que é difícil. Em primeiro, vamos começar pelos bebedouros pendulares
automáticos. Pá, eu sou muito apologista dos bebedouros automáticos, porque vai-nos facilitar a vida imenso, imenso, e isso também pesa bastante na hora de nós escolhermos, não é? Isso também deve fazer parte da nossa decisão, o facto de ser automático ou não, porque vai influenciar o nosso dia a dia. Este tipo de bebedouro é altamente interessante, porque tem uma boa relação preço-qualidade, é muito comum, já foi muito utilizado na indústria e por isso é que depois também começou a aparecer um bocadinho, mesmo em situações de produções mais pequenas. Hoje já não se vê tanto, já não é tão utilizado, pelo menos nas explorações que foram avançando tecnologicamente, mas tem um custo interessante, permite-nos, juntamente com esta mangueira, juntar aqui uma corda ou uma corrente, o que vocês acharem necessário, e regular, que já vamos falar mais à frente um bocadinho sobre isso, regular o seu tamanho. Parece-me neste momento, perante a disponibilidade, que é uma das melhores soluções que podemos ter para produções de pequena escala, seja familiares, seja produções de rendimento extra, ou principalmente em produções de ar livre. Parece-me que é uma ótima solução em pequena escala. Depois temos também aqui as pipetas. Também é uma solução de forma automática, já é uma solução muito trabalhada a nível de indústria, onde é que eu tenho isto? Ora, vamos lá. Mas também já começamos, e felizmente, a ter soluções para uso mais doméstico, e esta aqui é uma das soluções, que é a utilização de um balde, por exemplo, neste caso é um balde específico, mas podemos fazer com o balde que tínhamos lá em casa, e vamos só colocar este tipo de pipetas. Nós vimos atrás uma situação, aqui as pipetas estavam na horizontal, aqui estão na vertical. Por norma, a nível de indústria, trabalha-se mais na vertical. É possível também agora conseguirmos, o modelo da pipeta também vai variar, ok? Atenção a essa situação quando fazem essa compra. E depois também podemos fazer assim, neste tipo de situações, que é uma situação industrial, mas que numa pequena produção já nos traz mais dificuldades. Porquê? Porque aqui isto obriga-nos a ter um tubo de fora a fora em que de X em X centímetros, dependendo do tipo que vamos utilizar e da saída da água, já nos obriga a ter, como podem ver aqui, um género de uma canalização. Isto para sistemas mais pequenos e para sistemas familiares já envolve outro tipo de operações logísticas, digamos assim, mas não é impossível. Mesmo em sistemas de ar livre, em que os animais só recolhem as estruturas quando eles têm vontade, com entrada e saída, já se começa, claro que são sistemas já maiores, já se começa a utilizar este tipo de situações, porque este tipo de situações envolve uma grande economia de água, e isso é fundamental, tanto pelo aspecto económico como o aspecto ambiental, e também pela estimulação do animal no consumo. Tudo isto são fatores que vão decidir. Neste momento, na produção mais familiar, eu recomendo mais isto pela facilidade que temos. Se quiserem trabalhar com pipetas, claro, mas não deixa de ser impossível. Hoje já trabalhamos com isto, aliás, hoje a indústria trabalha com isto e nós também já conseguimos
e isso é uma boa notícia. Já começam a aparecer estas situações para pequena escala e vendidas em pequenas quantidades. Depois, há aqui a outra situação, que é estas mesmas pipetas. Ora, íamos no 2. Mas que levam uma base com copo em baixo. É muito usado também na indústria, também acontece. A nível de produções mais pequenas, ou então em produções mais familiares, sinceramente ainda não vi. Não é fácil arranjar em pequena escala. O problema aqui que eu referi atrás na outra, em relação à tubulação, é a mesma. A pipeta basicamente é quase a mesma, só que há aqui esta pequena diferença, que tem este suporte, este copo, digamos assim, em vermelho, que vai diminuir ainda mais a quantidade de água que possivelmente possa cair, já não cai na cama. E isto é um fator importante para a alteração da cama, para a manutenção da mesma e para a umidade para os animais quando estão nesses locais. Existe alguma controvérsia, não é bem assim, mas alguma discussão positiva, construtiva, entre quem usa isto na indústria ou não, porque alguns autores ou alguns utilizadores que vão reportando a sua experiência dizem que têm uma percepção de que o copo não estimula tanto e provoca alguma inibição, digamos assim, ao animal ir beber ali a água. Então temos aqui uma situação que por um lado estamos a ganhar na cama, por outro estamos a perder porque estamos a diminuir o consumo. Há autores que dizem que sim, há autores que dizem que não. Já falei também com algum produtor que falou que sim e outro que não. Deixo aqui a dúvida, se às vezes vocês tiverem alguma experiência, também digam-me, que é uma situação que estou curioso e tenho tentado acompanhar o máximo que posso, e nada melhor que um produtor para nos dizer se as coisas estão a correr bem ou não. A experiência fala muito neste campo. Depois temos também um modelo que é bastante usado, é bastante usado principalmente em pequenas produções, também um modelo automático. Tenho tido alguma experiência de alguns relatos de algumas pessoas que não gostam deste tipo de comedouro. Das experiências que eu consegui visitar depois, falar, houve duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas foi, uma das coisas que mais me falaram foi que ganhava muita sujidade aqui. Do que eu tivesse analisado, posso estar certo ou posso estar errado, mas do que eu tinha analisado, a questão daqui estava pela altura que tinham escolhido para o bebedouro, ou seja, pareceu-me uma má decisão na altura que o puseram. Ou seja, se a gente errar na altura, vai aumentar a probabilidade de sujidade. Outra coisa era que entupia aqui, mesmo com pequenas areias. Muita gente ainda trabalha com águas de poço e não é difícil entrar uma areia aqui. Mais uma vez, pareceu-me, não quer dizer que esteja certo, mas pareceu-me uma má decisão na escolha não do bebedouro, mas do material. Existem umas pequenas redes que se pode pôr na mangueira. Chama-se um filtro, já por causa destas situações. Quando vem alguma areia, que é perfeitamente normal, seja de água de onde ela vier, às vezes trazer uma pequena areia.
E se tivermos esse filtro, a areia fica ali e já não entope, ok? Ou seja, são pequenas decisões que podemos tomar quando adquirimos este tipo de bebedouros, ou saber alguns problemas que podemos vir a ter se não tomarmos a decisão certa. E ali parecia-me desses casos, mas mais uma vez peço a vossa experiência e podemos debater aqui de forma agradável e aprendermos todos uns com os outros. Altura, já no seguimento da conversa, é importante. Há aqui duas situações, não vamos usar a mesma altura para todos. Nos pendulares, que serão estes aqui, ok, os vermelhinhos, já há muita referência, mesmo que vocês pesquisem é muito fácil. Até trouxe aqui uma imagenzinha para facilitar. Basicamente, a parte de baixo do comodouro, ok, não é a linha do prato superior, é a de baixo, mais ou menos pela altura do dorso dos animais. E o que é que vamos fazer aqui? Os animais vão crescendo, vamos fazendo a adaptação aos animais. Número de bebedouros, já falámos disso no comodouro, prevalece o mesmo para os bebedouros, ou seja, temos que manter aqui o máximo o lote uniforme. Se houver aqui lotes que não tenham tamanhos médios muito idênticos, o que vai acontecer, um grande ou pequeno, temos que regular sempre para o pequeno. O que é que vai acontecer? No caso dos bebedouros, o que vai acontecer é que, por exemplo, se tivermos aqui um animal que seja muito maior que isto aqui, esta medida está formulada, digamos assim, para tentar evitar ao máximo a sujidade e também que os animais consigam passar por baixo. Para quê? Para não andarem a abanar e não haver desperdício de água a cair na cama e depois levar-nos a problemas de umidades, além do desperdício económico e ambiental que temos com a água. Se temos um animal muito grande e temos que regular pelo dorso daqui dos animais mais pequenos, porque temos aqui um lote que não é uniforme, o que vai acontecer é que os grandes vão estar sempre a bater muito mais nos comodouros, que não se conseguirão desviar ou por outra situação qualquer, e vamos ter muita mais umidade nas nossas camas. Por isso é muito importante mantermos a questão da uniformidade e mantermos um número correto de bebedouros para não impedir que os animais não bebam água. Ou seja, se temos um comodouro, esquecemos as tabelas e vamos olhar para o nosso panorama que temos no nosso galinheiro, na nossa estrutura. Metemos lá, verificamos que na altura em que se lembram de beber não é suficiente, aumentar automaticamente, logo de imediato, o número de bebedouros. Temos uma tabela de indicação, de aconselhamento, ok? Não é fixo, é de aconselhamento, que um bebedouro destes dá para 50 galinhas. Vamos programar para 45, ok? Nunca vamos trabalhar nos limites, sempre vamos pecar, sempre vamos usar a mais. Vamos ficar sempre a ganhar no futuro. Isto nos pendulares. Nas pipetas também há algumas indicações de qual é o tamanho que deve estar para evitar desperdícios e para tentar estimular o consumo dos animais. Mais uma vez uma imagem, vai-nos sempre facilitar. E isto é nos pintos na primeira fase, ok? Isto teoricamente seria uma barra, a barra que falámos, como é nestes casos aqui, ok? Aqui até já podemos comparar que vemos a posição do animal, segundo as indicações, está correta. No nosso caso, se não conseguimos trabalhar com barra e quisermos trabalhar com este tipo de depósitos, mantém-se a mesma situação. Temos aqui alguma indicação de 35, 45 graus, aqui mais 75, 85 numa fase mais adulta. Claro, não vamos andar lá
a fazer estas medições, é importante percebermos aqui esta imagem e tentarmos orientar os pintos nesse sentido. Com este tipo de imagens ajudam. Há muitas outras imagens, é só fazer uma pesquisa no Google, tem milhentas imagens e tentarmos fazer esta comparação e vermos o posicionamento dos animais. Vai-lhes facilitar, vai-lhes reduzir o consumo e isso é muito importante. Depois, a nível de densidade, já falámos sempre, e aqui vou debater isso muito, se temos 10 pipetas e achamos que é pouco, 11, 12, 13, seja quantas fores, bebedouros sempre a 50 e nós temos 50 e achamos pouco, meter mais um. Importante é isso, ser críticos, ter este pensamento, perceber essencialmente o porquê das coisas. Vamos nos deixar um bocadinho de... Não é que não vamos olhar para as fichas técnicas, claro que temos que olhar para as fichas técnicas, mas tentar perceber o porquê das coisas. É aqui que vai estar a nossa grande diferenciação e vamos conseguir dar um passo maior que o vizinho, ok? Falei no caso dos comedouros e dos bebedouros nesta situação, mas dá para todo tipo de situações, seja do que for, dimensões, tudo, é importante isto, olhar, ser críticos e perceber que apesar de estar ali aquele número mágico, pode não estar funcional na nossa exploração, ok? Isso é que é muito importante. Limpeza e desinfecção é, como sempre que for possível, não é sempre que for possível, é sempre que for necessário. Às vezes que for preciso, não há números mágicos também, o princípio é o mesmo, é ser críticos e se tiver que ser todos os dias, será, ok? É natural que tenha que ser todos os dias, quanto mais limpeza, menos probabilidade de erros e menos coisas más e doenças acontecerem na nossa exploração. Acreditem que muitas das coisas que acontecem, principalmente em pequena escala, claro que nós também não temos a disponibilidade que a grande indústria tem, às vezes só tratamos aquilo ao fim do dia, por exemplo, ou de manhã antes de ir para o trabalho, mas seja de que maneira for, quanto mais vezes melhor, quantas vezes for necessário, terá que ser feito. Aqui não há volta a dar. Ok? Espero que tenham gostado deste apontamento sobre os bebedouros. Já sabem, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem me enviar uma mensagem ou deixar um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima.